Olá, tudo bom com você? Eu me chamo Camila Oliveira, sou terapeuta holística, trabalho com terapias vibracionais de forma integrativa e hoje eu estou aqui gravando este vídeo para a gente conversar um pouco a respeito do processo de autoconhecimento. Hoje em dia está muito em alta. As pessoas têm falado muito de despertar, né? O que é esse despertar aí? O que é este autoconhecimento, né? O que significa isso? E venho aqui falar também a respeito de como as terapias holísticas, elas colaboram neste processo de autoconhecimento, né? Afinal, como que funciona isso? Né? Como que eu não sei quem eu sou, sei meu nome, sei meu endereço, tenho meus documentos, mas se autoconhecer vai muito além. Se autoconhecer é um processo onde a gente para de só enxergar com esses dois olhos e ver o mundo lá fora, e a gente desenvolve um olhar de fora para dentro, né? E como que funciona isso? Isso funciona quando nós despertamos um observador de nós mesmos. Uau! Né? O que seria este observador de nós mesmos? É um outro olhar, é um olhar que observa tudo aquilo que nós pensamos, é um olhar que observa tudo aquilo que nós falamos, como nós interagimos com a vida. É um olhar que observa tudo aquilo que nós sentimos, que observa tudo aquilo que nós fazemos e faz uma balança, né? E se autoanalisa e vê, puxa vida, mas aquilo que eu penso está condizente com o que eu sinto e com o que eu faço, né? Como que está sendo, como que está alinhada a minha vida, né? Eu estou gostando do que penso, né? Penso sobre aquilo que gosto, faço as coisas de acordo com aquilo que eu falo. Como eu estou apontando o dedo, né, para os outros? Então é uma coisa assim muito constante, né? Porque quando dá esse estalo, né, de começar a se observar, se analisar, se autoconhecer, é algo que acontece 24 horas por dia, tá? Não adianta só, agora eu vou me verificar. Não, quando a pessoa entra nesse processo de despertar, né, de se autoconhecer, isso aí começa a ser o dia todo, a ficar prestando atenção em si próprio, né, em si mesmo. Puxa, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? Aconteceu determinada situação e eu mudei a minha forma de agir. Caramba, né? Por que eu fiz isso? E a gente cresce tão habituado a ver o mundo para fora. Tudo que nós temos que fazer está relacionado com o lado de fora e a gente acaba deixando de lado, né, essa parte de olhar para dentro de nós. Então é muito fácil a nossa mente sair apontando o dedo e pensando e criticando e reclamando e gostando ou não, mas sempre o rosto com aquele sorriso ou com aquela cara de paisagem, né? E a mente lá completamente racionada e pensante e julgadora, né? Julgadora, e até pensando coisas que nem sabe por que está vindo aquilo, ou entra num pensamento constante e só consegue pensar a respeito daquela mesma coisa. Também acontece, né? São muitas facetas, né? Muitas coisas. E então quando a gente começa a tirar o foco lá de fora,
e começa a focar aqui dentro. Aí a gente começa a ver que temos muitas sombras, né? E nós começamos a trazer luz para essas sombras, né? Começamos a enxergar esses nossos defeitos, né? Esses nossos defeitos, né? Essas nossas falhas, essa nossa parte que julga, essa parte que critica, essa parte que ninguém está vendo. Esse é o ponto. A gente observa aquilo que ninguém está vendo, mas nós estamos vendo e nós nunca fizemos nada para modificar. Então muita gente, né, tem até uns posts aí na internet, não existe processo de despertar sem dor, né, e fala muito desta parte. Quando a gente olha quem realmente nós somos e descobrimos que não somos aquele lírio do campo, que não somos aquela perfeição que está ali como juíza, né, da vida alheia, então acontece esse processo, né, de começar a se observar, tá? Aí nós vemos, caramba, quanta coisa horrorosa que eu pensei, quanto sentimento ruim eu tive, sensações que não foram legais, enfim, né? Cada um vai analisar a própria vida ali, vai se entender. E agora? A gente não pode, né, voltar e refazer tudo de novo. Mas quando nós começamos a entender que não podíamos ter feito nada diferente naquele momento, porque não tínhamos a consciência e a mente que temos hoje. Então a gente começa a se aceitar as nossas falhas, aceitar os nossos erros, aceitar todos os defeitos que nós temos, porque nós somos seres imperfeitos, cheios de defeitos, né? E quem é a perfeição, né? Cada um tem o seu lado, cada um tem a sua aptidão, cada um tem melhor em algo e pior em outra parte, enfim, né? Somos seres diferentes e cada um tem uma bagagem aí, tá? Então, quando a gente consegue identificar muitos defeitos, muitas sombras e começamos a trazer essa luz que nada mais é do que a nossa própria consciência, né? Tomar consciência do nosso lado sombrio, do nosso lado obscuro, e nós começamos então um processo de aceitar a nossa falha, compreendendo que nós não podíamos ter feito de forma diferente. Então aquilo começa, né, alivia o nosso sentimento, né, de culpa, de peso. Caramba, eu fiz essas coisas, eu pensei essas coisas, eu falei essas coisas, eu agi desta forma, mas eu não podia ter feito de forma diferente, porque eu não tinha a consciência que tenho hoje, tá? E quando a gente começa a aceitar essas nossas falhas, né, esse nosso lado, a gente também começa a aceitar as falhas dos outros, né? Porque a gente começa a entender que se nós, que estamos nos analisando, fizemos todas essas coisas porque não tínhamos como pensar de uma forma diferente, como fazer de uma forma diferente, porque a nossa consciência estava, estava relacionada àquilo que nós fizemos, achando que era o melhor a ser feito naquele momento. Nós começamos a entender e perceber que outras pessoas, né, que nós observamos que acabam falhando em alguma situação, ou com a gente, ou enfim, né, não importa aí. Mas a gente começa a entender também que esta outra pessoa, né, a gente para de apontar tanto o dedo, porque a gente começa a entender, né, a praticar a compaixão e ter o entendimento de que aquela pessoa está realizando aquilo daquela forma porque ela não tem o mesmo entendimento que nós temos.
né? E tá tudo bem, porque a gente também fez um monte de coisa errada, né? E várias pessoas acabaram se sentindo, enfim, de alguma forma viram e, enfim, e acabaram julgando e apontando o dedo, e nós também apontamos o dedo, né? Aconteceu muito isso e, enfim, quando a gente começa a se aceitar as nossas falhas, a gente também consegue aceitar e entender mais as falhas dos outros e sem apontar tanto o dedo, sem ser tanto um juiz implacável da vida alheia, né, que nós somos tão bons em ser. É muito fácil, né, com esses olhos aqui, observar lá fora, mas e a hora de observar aqui dentro já fica um pouco mais distante, né, em transformar aquilo que ninguém vê, em observar aquilo que ninguém enxerga, mas que nós sabemos que existe, habita e atua dentro de nós. E quando nós estamos neste processo, tem algumas características que estão tão entranhadas dentro de nós, que estão tão enraizadas, que às vezes, né, às vezes e sempre e muito, a gente acaba muitas vezes tropeçando ali no mesmo estilo de situação. Às vezes a pessoa até já sabe que é um padrão da vida dela aquilo, ela já começa a compreender e fala, puxa, eu já identifiquei que quando acontece determinada situação na minha vida, eu modifico, eu sinto diferente e eu atuo desta forma e os resultados dão assim, né? E isso acontece, a gente acaba, né, quando a gente está se observando e prestando atenção em nós mesmos, a gente começa a analisar as situações do passado e as situações do presente, e mesmo com todo este processo, com todo este trabalho, a gente muitas vezes acaba tropeçando sempre nos mesmos pontos, né? E aí, hoje em dia, através dessas terapias holísticas, são terapias vibracionais, né, que tem diversos tipos, a gente consegue trabalhar justamente essas nossas tendências. A gente consegue trabalhar essas características enraizadas em nós mesmos, porque existem diversos eus que habitam dentro de nós, né? Existem diversas personalidades que coexistem dentro de nós. E quando esses personagens que habitam o nosso ser se deparam com as situações que estão relacionadas com o drama da existência deles, eles vêm à tona e nós agimos por um impulso, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, eu nem sei por que eu fiz isso, eu nem sei como eu fiz isso, simplesmente aconteceu, né? São esses nossos instintos que vêm e nos puxam para reviver e realizar aquilo que já estão habituados a fazer. Pois bem, dentro do processo terapêutico, tanto a pessoa já pode vir com determinada queixa, com determinada observação de si próprio, como o terapeuta pode observar, né, através da conversa, através ali do diálogo, né, o terapeuta pode já identificar determinadas tendências e pode também ir buscar e trazer à tona esses personagens que existem dentro de nós e que muitas vezes nos puxam, e nós, mesmo realizando este processo de autoconhecimento, acabamos muitas vezes tropeçando aí nas mesmas situações e em diferentes partes da nossa vida, e é como se a gente entrasse num círculo ali contínuo e acabamos tendo dificuldade, né, de ultrapassar aí essas nossas tendências, esses nossos instintos. E este é um longo processo, né, um processo de uma vida toda, de muitas vidas, não sei, mas basicamente a respeito disso que eu gostaria de falar.
hoje, né? Este processo de autoconhecimento, de despertar, né? Que está tão em alta, tantas pessoas aí despertando, né? E o que é esse despertar? Esse despertar nada mais é do que olhar para dentro de si mesmo e despertar esta observação íntima que nós podemos ter e que não estamos habituados a usar. E se autoconhecer, se entender, olhar, iluminar as suas sombras e aceitar a si mesmo, com os seus defeitos, com as suas qualidades, aceitar o outro, entender que cada um está no momento e está tudo bem, cada um no seu processo, cada um está vivendo a consciência que está buscando, né, que está ali no momento. E se você quiser conversar comigo a respeito deste assunto, a respeito das terapias, eu vou deixar o meu contato, pode me chamar pelo WhatsApp. E é isso que eu gostaria de trazer hoje. Pode deixar algum comentário que eu respondo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e até a próxima. Até mais.